Olá, vamos à conversa de hoje. É segunda-feira, dia 6 de abril, né, começando a Semana Santa, e é bom lembrar que, segundo muita gente prevê, muita gente que eu digo, médicos, né, ligados à imunologia, a epidemias, enfim, que conhecem o desenvolvimento de um surto, de uma epidemia, acham que o pico vai estar lá pela Páscoa, né? Então, vamos nos preparando aí. Enquanto isso, se você não estiver inscrito, junte-se a nós. Já passamos de 1 milhão, passamos bem já. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Então, hoje, o presidente Bolsonaro convidou para almoçar a doutora Nise Yamaguchi, que trabalha há 40 anos nesse setor aí de imunologia, né? E o ex-ministro dele, Osmar Terra, que também foi ministro de Temer, que foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul na outra pandemia da gripe suína, em 2009. Ele enfrentou, inclusive, vários outros surtos, né? 2 deles por causa do governo da Cristina Kirchner, né? Um na região oeste do estado, ou noroeste do estado, em que uma epidemia na região de Misiones, na província de Misiones, de dengue, né, passou para o Brasil. E outra que não cuidaram dos casos da gripe suína na época de muito turista entrando no Rio Grande do Sul, turista argentino, e levaram a gripe suína para lá e ele administrou direitinho. Bom, os dois estiveram com o presidente depois convocou uma reunião ministerial e dos principais auxiliares, presidentes de bancos estatais. Daí umas 2 dúzias de pessoas agora à noite estão conversando lá sobre essa crise dupla, né, sanitária e econômica, ou financeira, ou crise de renda dos brasileiros, né? O ex-ministro Osmar Terra foi ministro até dia 18, eu acho que foi dia 18, eu estive lá me despedindo dele no Palácio do Planalto, 18 de fevereiro. Fez um discurso emocionante, foi o mais aplaudido, o mais cumprimentado, palácio cheio de gente, e agradeceu muito a oportunidade que teve de servir ao presidente, disse que continuaria um soldado ao lado dele, né, para realizar as mudanças de que o Brasil precisa. Foi uma despedida assim, de alguém que estava dizendo que não ia sair de perto, né? Ele volta para a Câmara, ele é deputado federal do MDB, do Rio Grande do Sul. E ele defende o isolamento vertical, né? A proteção das pessoas que são mais vulneráveis, né? E os que têm condições de trabalho trabalhando, né? Com uma abertura lenta, gradual e segura, né? O ministro Mandetta tem a defesa de uma posição de isolamento horizontal para evitar um pico que pode lotar a rede pública, né? Prefere que a imunização pelo contato com o vírus seja mais lenta, né? Porque, como a gente sabe, a gente ouve isso todos os dias, né? Uma epidemia termina quando metade das pessoas de um país já teve contato com o vírus e está imunizada, e o vírus vai para baixo. Então, se supõe que o Osmar Terra supõe que em fim de abril já esteja em queda, né? A previsão de Mandetta é bem mais longa, né, como consequência. Agora, aí vem a demanda da falta de renda das pessoas, né? As pessoas estão ficando desesperadas porque a maior parte das pessoas desse país não tem reservas de dinheiro,
para pagar comida, e tem mais. A coisa, a produção de comida não é assim tão fácil, não. O setor agrário está sofrendo muito, o agro. Por quê? Porque não é só produzir comida, né? Eles produzem algodão, está em queda, a demanda de tecidos está parando tudo, produzem celulose, se parou a indústria, não se gasta mais papelão para fazer as embalagens, né? Eles produzem, veja só, a Páscoa aí está parada, as lojas estão fechadas, e quem produz cacau? Do chocolate, também atingido, né? A gente não imagina. O biocombustível, né? O álcool, o etanol, né? O consumo de combustível caiu muito, e o preço também, porque o preço do petróleo caiu e o etanol está junto com o preço do petróleo, da gasolina, né? Além de tudo, feiras fecharam, né? A demanda de restaurantes acabou, né? Então tem gente, meu Deus do céu, dá uma pena. Eu vi a produção de caqui, porque o meu café da manhã é só fruta e ovo, e eu como muito caqui, e vi que a produção de caqui, toneladas de caqui sendo jogadas fora, né? De verduras, legumes em geral, né? De frutas, leite, tudo isso está com problema também, né? Não é nem problema de logística, é o problema do consumo que baixou também. As pessoas estão consumindo só o essencial, é uma espécie de racionamento, né? E é uma produção feita para ter continuidade, né? O planejamento das pessoas. Então, isso também está sendo afetado. Então, essa pressão está sendo muito grande, né? Eu vi hoje uma senhora reclamando que não consegue ter entrega na casa dela, porque a região onde mora o governador de São Paulo tá isolada, né? Para evitar protestos e tal, a pressão está grande. Mas, enfim, nesse momento que eu estou conversando com vocês, o presidente está conversando com os ministros, que são seus auxiliares mais diretos, né? Agora, eu estive pensando, né, na minha caminhada de hoje, imagina se nós, brasileiros, passarmos a ter o mesmo cuidado que estamos tendo agora para prevenir o coronavírus, com as gripes em geral, com as doenças sexualmente transmissíveis que estão crescendo, com a diabetes, que a gente não dá muita bola para a nossa dieta, né? Com a hipertensão arterial, que é uma pressão alta que não apresenta sintomas, e a gente vai deixando, né? Lá pelas tantas é surpreendido por um infarto, né? Então, coisas fáceis, né? Eu falei da minha caminhada hoje. Por exemplo, a atividade aeróbica, né? Para manter tudo funcionando, para a gente continuar com funcionalidade, para não ficar ofegante na hora de subir uma escada, né? Na hora de ter que dar uma corrida, né? Cuidado da periferia do estômago, né? Da cintura, né? Do peso, né? Se a gente começasse a se preocupar com isso, a gente ia ter menos susto, né? Menos despesa de remédio, menos ida a uma emergência, né? É bom a gente pensar nisso num momento crítico como esse, né? Bom, eu falei em Osmar Terra, olha o que eu vi hoje, imagens do planeta Terra. A Terra, com aumento do carbono, que é o gás da vida, né? Quem estudou química orgânica sabe muito bem disso, né? Onde tem vida, tem carbono, né? Qualquer tipo de vida tem carbono, né? Tudo que é orgânico tem carbono. E com a presença maior do CO2, que é o dióxido de carbono, né? Duas moléculas de oxigênio, uma molécula de carbono, está ficando mais verde. Nos últimos 30 anos, o verde aumentou 11% no planeta Terra. Claro que tem lá os desertos, o Atacama aqui na América do Sul, o Saara, que é o maior de todos, deserto de Gobi lá
lá na Ásia Menor, né, ali naquela Península Arábica, é tudo deserto, e naquelas regiões geladas do norte, né, do extremo norte, mas o verde está voltando, né? Boas notícias. Aliás, falando em boas notícias, vocês sabem que nesse meio tempo que a gente está ocupado com o coronavírus, eu também não vi no noticiário isso, né? Mais uma descoberta no pré-sal. E agora é um pré-sal mais fácil de ser alcançado, 2 quilômetros de profundidade, né? A 200 quilômetros de Santos. Uma nova camada de pré-sal que estão chamando de araucária. Isso foi anunciado pela Petrobras na semana passada. É a gestão daquela PPSA, que é uma subsidiária da Petrobras. A Petrobras tem 30%, a ExxonMobil americana tem 28%, a Equinor tem 28%, é da Noruega, e a Petrogal, que é a principal de Portugal, tem 14%. Então, mais uma boa notícia. E a gente, para dar notícia saindo do coronavírus, também a Procuradoria-Geral Eleitoral está encaminhando, aceitou um pedido de um deputado do Ceará, do PSL, na tentativa de tirar o registro do PT, porque deixou de ser partido político para ser como a Lava Jato mostrou, uma facção criminosa, né? E que ao pegar ajuda, propina, pegou de muita empresa estrangeira que estava envolvida nesses negócios com a Petrobras, né? Eu não acredito que isso vá à frente, mas talvez seja uma tentativa de salvar o PT das próximas eleições, porque está em baixa. A gente está vendo aí que outros partidos de esquerda, né, do lado de esquerda do eleitorado, estão substituindo pouco a pouco o PT. Bom, enfim, nós temos essa situação, vamos esperar os acontecimentos, né, e os resultados dessa reunião que está acontecendo agora no Palácio do Planalto. De Brasília, Alexandre Garcia.